irmãos, é com imenso prazer que esta reunião dou as boas-vindas àqueles que estão nos honrando com sua visita em nossa reunião. Ficamos muito felizes de tê-los em nosso meio. Irmãos, a nossa reunião, nosso Pai, juntamente com a Santa Vó Rosa e com Jesus, eles determinam que santos e anjos deixem as glórias celestes para estar aqui conosco. E nós nos fortalecemos através da música, das orações, e eles nos envolvem com esse poder, nos fazendo felizes e unidos ao reino dos céus. E nós vamos buscar ainda mais forças através da oração, porque é um meio de nós nos fortalecermos. Por gentileza, convido os que estão sentados para ficarem em pé, isto é, os que puderem, e irei orar. Ó Deus e bondoso Pai, rendemos ações de graças ao Senhor por ter tido misericórdia de nós. Preparou uma santa poderosa para dar continuação aos trabalhos que teu amado Filho Jesus viesse a esta terra para dar à humanidade uma grande oportunidade de salvação. Mas novamente teve misericórdia nos dias presentes de todos nós, preparou e enviou tudo quanto prometeu. Prometeu que enviaria uma pessoa qualificada para trazer o reino de Deus a fim de ficar entre os homens de fé e de boa vontade. Somos gratos ao Senhor porque concedeu a todos nós entendimento e sabedoria para compreendermos os seus planos para esta etapa de realizações dos planos, dos planejamentos divinos. Glorificamos muito a Santa Vó Rosa Maria Santíssima, porque dera e concedeu e concede toda a cobertura ao profeta Santo Irmão Aldo, para que possa verdadeiramente representar entre nós o poder celestial. E agora, Santa e querida Vó Rosa, reconhecidos por tudo isto, nós queremos também elevar o nosso estado espiritual, e é por isso que estamos com os nossos pensamentos voltados para as coisas divinas e celestiais, de tal maneira que nós possamos ser participantes do poder, da graça e das virtudes que impera em nosso meio. Dar-nos a grande oportunidade de sairmos desta reunião fortalecidos, alimentados, muito abençoados, mais fortes, porque precisamos ser vencedor como a Senhora venceu, como Jesus venceu. E como Ele não prometeu os céus adiantado para ninguém, nós precisamos dessa força espiritual, nós precisamos desse alimento para sermos fortes e vencer os problemas, as lutas, compreender perfeitamente a doutrina, para que dela possamos nos valer, especialmente nos momentos mais difíceis da vida. Abençoa, Santa Vó Rosa, a nossa reunião, abençoa todos os teus filhos, abençoa e ajude também as famílias, inclusive aquelas que estão longe de nós, mas via internet estão prestigiando também esta reunião. Abençoa também e ajuda os nossos ouvintes do programa Hora Milagrosa, e muitos deles já estão participando dessas reuniões por meio da internet. E eu rogo que a Senhora os ajude e abençoe grandemente a nossa reunião. E confiando assim que já está nos ajudando, apresentamos os nossos sinceros agradecimentos e em nome da Senhora, de Deus e de Jesus, declaro, pois, o início desta santa reunião. Amém. Cantaremos o hino intitulado Igreja Forte. Nossa
E na sequência cantaremos mais alguns hinos em glorificação ao poder celestial. Inicialmente cantemos o hino de número 2, Esta Igreja é do Reino dos Céus. A seguir, cantemos o hino de número 8, Não nos vencerá jamais. Também o hino de número 11, Avante a caminhar. Para finalizar esta parte, cantemos o hino de número 67. Iremos cantar vitórias. Esse é o nosso objetivo. Coral de nossa igreja prepararam alguns hinos para glorificar também o poder celestial. E todos poderão participar, mesmo ouvindo
glorificam a Deus, a Jesus e a Santa Rosa, afinal, os santos de Deus. Ouviremos inicialmente o hino intitulado Semeadores do Evangelho.
Iremos ouvir mais uma apresentação pelo coral, cujo título do hino é Eu Vivo Feliz. Pois antes eu vivia triste sem saber, porque a felicidade eu não podia ter, mas agora eu sei. E em minha vida tudo hei de fazer da melhor maneira para Deus obedecer e fazer da minha vida um hino de louvor. Com todo meu amor, eu quero encontrar a melhor maneira para Deus eu expressar a minha alegria. Pois antes eu vivia triste sem saber, porque a felicidade eu não podia ter, mas agora eu sei.
Nesse instante, nós vamos ter o privilégio de saber naquilo que Deus vai precisar e precisa de nós para auxiliarmos na sua obra. Primeiramente, eu leio esclarecimentos do profeta irmão Aldo, esclarecimento publicado para toda a nossa igreja. Ensinos do irmão Aldo a respeito do sagrado dever de manter a igreja apostólica. Estimados irmãos e irmãs, através dos boletins internos da igreja, tenho procurado lhes mostrar o valor e o significado dessa obra de caridade e fé em relação ao bem e à salvação da criatura humana. Nossa amada igreja é o caminho que nos conduz aos céus. É a porta dos céus para todo o que assim crer. É revestida do poder do Pai e anuncia a mais perfeita doutrina que, colocada em prática na vida daquele que a ela se agrega com fé, proporciona a verdadeira paz do reino dos céus e é a garantia de vida e salvação de sua alma e da vida eterna com Deus. Contudo, para que esta igreja apostólica possa continuar cumprindo a sua missão, ela depende das contribuições rotineiras e espontâneas dos fiéis, pois sem elas se torna difícil levar avante suas atividades e o seu trabalho em favor da salvação de muitas almas. Temos mais de 300 congregações instaladas em vários estados desse país, em localidades muito distante de São Paulo, capital, para as quais semanalmente são enviados pregadores a fim de proporcionar a assistência espiritual ao nosso povo e levar os meus ensinos, que são as mensagens do Consolador, para santificar cada apostólico e mantê-lo ligado numa só fé e numa verdadeira união, que traz grandes benefícios espirituais para a sua vida e seu lar. E inteiramente para que, ou digo melhor, espirituais para a sua vida e seu lar, e indiretamente para a sociedade em geral. No entanto, temos muitas despesas para a manutenção e conservação dessas congregações, entre elas reformas urgentes e necessárias para a conservação dos templos, aluguéis dos salões e localidades onde ainda não temos templos próprios. Também o pagamento das emissoras de rádio para a retransmissão do programa A Hora Milagrosa em diversas cidades desse país, bem como das transmissões via internet. Além dessas despesas, temos ainda a manutenção do escritório administrativo na sede de São Paulo e a tesouraria da igreja, responsáveis pela organização e controle de todas as atividades e realizações de nossa igreja. Prezados irmãos e irmãs, vamos unir nossas forças e trabalhar pela manutenção e progresso de nossa igreja. Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e eu, irmão Aldo, contamos com o apoio e o amor, a dedicação, o trabalho e as contribuições regulares de cada apostólico em favor da obra de caridade e fé que a nossa igreja realiza. Receba o meu abraço fraternal e a bênção que, em nome de Deus o Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, envia a todos os irmãos e irmãs de todas as idades. Estimados irmãos, espero que todos se sintam cada vez melhor, satisfeitos em poder trabalhar pela obra de Deus aqui na terra.
Porque a obra da Igreja Apostólica tem esta função: alimentar a qualidade da caridade em vossos corações e semear a outros, mais outros, para que o número de pessoas selecionadas vai aumentando cada vez mais. Esta é a esperança dos céus. Por isso, temos já mostrado à igreja que nós estamos fazendo uma parte que os santos que receberam até mesmo grande galardão nos céus já não pode mais fazer. Então nós vamos meditar na importância de contribuir para a expansão da obra, para que todos tomem conhecimento, todos mesmo, o mundo todo possa tomar conhecimento desse envolvimento dos céus à terra. Eu levanto uma reflexão para os irmãos entender, dizendo a todos vocês, os senhores, o seguinte: por que nós damos as nossas ofertas, as nossas contribuições para esta igreja? Será que é só porque ela precisa? Será que é só pelo motivo dela ter grandes despesas? Não, não é por isso. O coral, logo mais eles vão cantar um hino que fala assim: Deus prova a nossa vida inteira. Constantemente Deus está provando a nossa vida. Mas por que Ele prova a nossa vida inteira? Exatamente porque nós temos que ser fiel a Ele até o fim. Jesus, que veio representar o Pai, o legítimo representante do Pai, Ele não prometeu os céus adiantado para ninguém. Para ninguém. Então Deus prova a nossa vida inteira. E é exatamente por isso que nós ofertamos para a igreja. Por quê? É através dos nossos gestos, sempre foi assim, que Deus pode observar o nosso amor. Para que lado nós, para que rumo espiritualmente nós estamos tomando? Porque existem outras qualidades que interferem, que causa barreira àquilo que agrada a Deus. Por exemplo, se uma pessoa não for caridosa, não tiver essa atitude de caridade no espírito, porque entenda os irmãos o seguinte: no nosso espírito sempre vai estar uma qualidade presente. Se não estiver essa atitude de caridade, qual é a outra que substitui esta? É a atitude de ser uma pessoa avarenta, apegada às coisas desta vida. E aí o que acontece? Vai se avolumando e a pessoa não tem coragem de dar sequer uma bala para o outro. Ou nem vai muito mais além. Não consegue doar para o outro nem aquilo que serve para si. Prefere jogar no lixo do que dar para o outro. Essa qualidade que não é de Deus leva a pessoa assim, a ser avarenta, apegada. Ela quer, só quer receber. Mas isso não agrada a Deus. Por isso que é uma verdade muito importante. Deus prova a nossa vida inteira, os atos que praticamos, as nossas atitudes, vai sendo somado. Então por isso que na igreja apostólica as ofertas são espontâneas. É exatamente por isso, para que Deus veja o seu amor. Um dia, isso tudo que nós vemos com os nossos olhos irão ficar para trás. Vamos levar as boas
qualidades que nós praticamos. Os bons atos já está reservado para nós. Então observe bem a importância, o porquê que nós contribuímos para esta igreja apostólica. Esta é a razão de nós contribuirmos. Não é só porque a igreja precisa, não. Ela precisa sim realizar a sua obra, anunciar o Consolador, continuar enviando os pastores nas mais diversas congregações, distante da sede, bem distante até desse estado. Vai continuar, por isso precisamos das ofertas, mas não, o intuito não é esse, é porque Deus prova a nossa vida inteira. Eu sei que cada um dos irmãos, os nossos ouvintes e aqueles que nos ouvem via internet também sente na sua alma, não, eu quero lutar, amanhã ou depois eu quero alguma coisa a mais nos céus. Exatamente porque para o apostólico, ele não pode ir para os céus por misericórdia, não. O apostólico com tanta doutrina, ele tem que pensar, não, eu vou para os céus, mas eu quero receber algo a mais. Eu preciso receber. O que estou fazendo aqui? Estou para trabalhar, estou a serviço do reino dos céus. Esses os nossos objetivos. Então nós já observamos o porquê contribuímos, mas na sequência nós veremos como e porquê também. Então o irmão Aldo disse assim: os que creem são fortalecidos. Agora observe a pessoa caridosa, como que acontece? Dá a sua contribuição com muito amor, com alegria, e em contrapartida disto é muito abençoado porque fez espontaneamente. E aquilo que se dá com desprendimento torna-se um ato de caridade. Nós ajudamos a igreja nos apresenta uma doutrina que nos fortalece. A graça de Deus é distribuída a todos nós, para que sejamos felizes. A Santa Vó Rosa abençoa o trabalho, como tem feito para muitos, em retribuição a representação do amor que é dado através dos seus gestos, através desta obra, em particular, obra digamos até de uma qualidade perfeita. E assim Deus vai provando, assim como fez com a Santa Vó Rosa. Deus foi provando a ela. Deus provava a cada instante do seu viver as suas atitudes, suas obras, e por isso confiou a ela um grande poder, um grande galardão. Isso é importante. Então nós devemos lutar por isto. É algo que não se acaba. Resumindo, irmãos, todas as coisas nesta terra chegam ao seu ponto final, inclusive o nosso próprio corpo. Depois eles vão falar isso. Mas o nosso espírito permanece, perdura para sempre, é infinito. Muito bem, aqueles que tiverem o grande privilégio de adentrar nos céus. Agora, outra parte nós não temos notícia, nem queremos saber. Mas todos aqueles que herdaram o reino dos céus serão felizes para sempre. Então é importante contribuir, porque o irmão Aldo disse, através das contribuições, a igreja tem a oportunidade de apresentar assistências espirituais. Como que nós alimentamos a fé? Ouvindo os hinos. Veja, cantaram hinos bonitos, belos, que fortalecem a nossa alma. Isso porque os anjos estão presentes, eles nos alimentam com a sua unção. Então penetra em nossa alma, nos fortalecendo, as orações da mesma forma, de tal maneira que somos um povo felizes e bem-aventurados. Então o nosso irmão Aldo disse assim, através do seu apelo, ele disse: irmãos e irmãs, vamos juntos unidos, unir as nossas forças e trabalharmos pela manutenção e progresso da igreja.
E Deus o Pai, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e eu, irmão Aldo, contamos com o vosso apoio e também com o amor, com a dedicação e o trabalho de todos, porque a Santa Vó vai realizar daqui até a conclusão desta obra um trabalho enorme, e ela vai está precisando de todos nós. E eu convido a todos para juntos formarmos esta força, esta união que ela espera. E farei uma oração para que as nossas ofertas agora separadas para a obra do Reino dos Céus e que todos sejam grandemente abençoados. Farei uma oração. Glorioso e eterno Deus, a nossa gratidão sincera por tudo que o Senhor fez por nós e está fazendo através da Santa e querida Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, e rogo a bênção para todas as famílias, para todos, Santa Vó Rosa, que a Senhora cubram a todos com a tua graça, com as tuas virtudes, com o teu poder. E em nome da Senhora Santa Vó, eu declaro consagradas essas ofertas que vamos oferecer para a nossa amada igreja, com gratidão em nossa alma, e que sejam todos muito abençoados. Amém. Nesse instante, as nossas irmãs diaconisas irão fazer o recolhimento de nossas ofertas. Enquanto isso aconteça, eu leio para os irmãos um aviso do nosso irmão Aldo. Festa de 10 de junho em nossa sede. Ele recomenda àqueles que tiverem possibilidade de ir participar da festa muito importante de 10 de junho na sede apostólica, que se organize para comparecerem e também deverão dar o seu nome hoje, o último dia, e o responsável de viagem irão coletar seus nomes e colocar no site da igreja a fim de que todos os preparativos aconteçam. Então, os irmãos dirigem até a mesa de recepção, os que puderem ir, para participar dessa festa tão importante na sede apostólica. Também eu esclareço aos irmãos que no final da reunião, após a oração, os irmãos permaneçam e terei alguns esclarecimentos para dar aos irmãos. Na sequência, nós ouviremos pela orquestra o hino intitulado Oração do Pai Nosso.
Na sequência, nós vamos ouvir pelo coral o hino intitulado O Juízo Divino.
A seguir, leio a mensagem do irmão Aldo sobre a data 10 de junho. A Santa Vó Rosa e a Igreja Apostólica são duas dádivas preciosas para o povo de Deus. No dia 10 de junho, celebraremos mais um aniversário do nascimento da Santa Vó Rosa e da existência desta Igreja Apostólica que nasceu de Jesus e da Santa Vó Rosa e que está presente na terra pela graça, virtude e poder dessa Santa de Deus. Nosso Senhor Jesus revelou aos seus discípulos que, quando ele viesse pela segunda vez à terra, não encontraria a fé verdadeira na maioria dos corações, como está registrado em São Lucas, capítulo 18, versículo 8. Mas, quando vier o Filho de Deus, acaso achará fé sobre a terra? Em outra ocasião, Jesus mostrou também que, por ser multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Falando a respeito do estado espiritual em que chegaria a humanidade, Jesus prometeu aos seus discípulos que voltaria à terra para preparar o Espírito Consolador e que, através desse santo, realizaria gloriosa obra de salvação e reaviveria a fé em muitos corações, visto que esse Espírito teria a missão de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Decorridos quase 2000 anos dessas palavras de nosso Senhor Jesus, a humanidade se encontrava na decadência espiritual e de fé que ele havia revelado aos seus discípulos. Foi quando então, por ordem de Deus o Pai, Jesus deu início ao cumprimento de sua promessa. A Santa Vó Rosa estava com 60 anos de idade, quando, em meados de 1954, surgiu no bairro do Tatuapé, em São Paulo, capital, um movimento religioso denominado Tenda de Deus Pró-Salvação e Cura Divina. Faziam parte desse movimento o pastor Eurico Matos Coutinho, como pregador, e sua esposa, a missionária Odete Corrêa Coutinho. Por vontade e providência de Deus o Pai, aquele momento religioso se instalou nas proximidades da casa em que a Santa Vó Rosa residia, onde era conhecida como Irmã Rosa. Numa ocasião, ela decidiu ver como era aquela reunião. Logo, ela sentiu em seu coração o desejo de participar desta obra, pois queria ajudar a Jesus a salvar almas. No entanto, aquele agrupamento de pessoas ainda não contava com uma base doutrinária perfeita como Jesus ensinou, visto que dele participavam pessoas de credos diferentes, com pensamentos e entendimentos divergentes em relação ao Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Porém, com a sabedoria e os dons especiais com os quais nascera a Irmã Rosa, como era chamada, logo percebeu a sinceridade de algumas daquelas pessoas e com elas decidiu permanecer. Desde pequena, ela sempre amou o bem, a justiça, a Deus o Pai, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima. Ela possuía em seu espírito as virtudes do Espírito Santo do Pai e havia sido predestinada para exercer uma missão especial naquela obra que estava sendo iniciada por vontade e graça de Deus. Assim, cumprindo a vontade de Deus o Pai Celestial,
nosso Senhor Jesus tomou conta daquela serva e se revelou, pela primeira vez, num sonho, mostrando a ela que a igreja estava em perigo. Na segunda vez, ele se manifestou a ela em espírito, a fim de orientá-la para que constituísse a direção da igreja, com o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete, e que os avisasse que, a partir de então, por meio dela, irmã Rosa, ele, Jesus, revelaria toda a vontade de Deus e sua doutrina a eles, para que ensinasse apenas a verdade dos céus ao povo, e orientou que aquela organização seria denominada Igreja Apostólica em homenagem aos santos apóstolos, e foi organizada com estatutos de acordo com a lei do país. As primeiras medidas que Jesus e o Pai Celestial tomaram em relação ao ensino da sua doutrina foi quanto à fé em Maria Santíssima e nos santos e anjos do poder celestial. A direção constituída deveria ensinar a igreja a respeito do poder que esses santos receberam para ajudar o povo de Deus na terra, atuando como legítimos protetores e auxiliadores, ministério que executam com todo o poder e virtude do Espírito Santo do Pai. A direção também deveria ensinar a respeito da santificação da alma e do amor ao próximo, conforme nosso Senhor Jesus doutrinou. Outra medida significativa tomada por Jesus foi a respeito da maneira inédita de realizar todos os trabalhos da igreja, com a atuação efetiva da irmã Rosa, hoje santa vencedora que participa da glória do Pai, da glória e do poder do Pai. Jesus eliminou dentre seu povo todos os excessos, os exageros e todo o fanatismo oriundo dos costumes de outros grupos religiosos que eram ainda praticados por muitos dos que frequentavam a nossa igreja no princípio, costumes que desejavam manter em nosso meio. A partir de então, a nossa igreja foi sendo preparada e foi progredindo de acordo com a vontade de Deus e de Jesus, nosso Pai Celestial. Graças ao trabalho da Santa Rosa e às medidas perfeitas e justas que ela tomou para aperfeiçoar a igreja, desde as revelações iniciais de Jesus até a glorificação da Santa Rosa como Espírito Consolador. 16 anos se passaram. Durante esse período, a base dos fundamentos doutrinários do Novo Testamento foi inteiramente transmitida por Jesus à sua serva com perfeição, original e atualizada, revelação, eliminando, portanto, heresias e dúvidas quanto à perfeita interpretação da doutrina do Reino dos Céus. Foi dessa maneira que Jesus, nosso Senhor, através da Santa Rosa, reavivou a verdadeira fé nos corações e formou um povo para Deus, o nosso Pai, como havia prometido aos seus discípulos. No entanto, no tempo presente, com todo o poder celestial, a bendita Mãe Maria Santíssima, Jesus nosso Senhor e a Santa Rosa continuam ampliando essa obra de caridade e fé, e através do meu ministério de profeta do Senhor, tem trazido para o seu rebanho incontáveis quantidade de pessoas de bom coração e santificando muitas almas para Deus. Estimados irmãos e irmãs, saibam compreender e dar valor à obra maravilhosa que a Santa Rosa realizou no passado e vem realizando nesses dias por meio do meu ministério. Valorize o ministério glorioso da Santa Rosa de Deus
e sejam obedientes à doutrina e à disciplina como regra de boa conduta e de elevada moral, e que ela e Jesus nos legaram. Valorize também em seu viver os ensinos que eu, irmão Aldo, tenho lhes dado a respeito das revelações e das realizações da Santa Rosa. Desejo que tanto na sede como em todas as congregações, esta data seja comemorada com muita gratidão aos céus e em louvor e adoração à Santa Rosa, a Santa Vencedora e Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus. Irmãos, mensagem muito bonita, muito bem explicativa sobre a história desta igreja, fatos reais que aconteceram num passado muito importante na obra desta igreja. Porém, eu espero que todos os irmãos aqui presentes e aqueles que participam também desta reunião via internet, que tenham em sua alma o profundo amor pelas coisas divinas e celestiais. Tenham em seu espírito o sincero desejo de ter um melhoramento espiritual, a fim de que na sua vida, no seu corpo, na sua casa, por onde andar, por onde passar, seja uma pessoa que esteja verdadeiramente representando o poder celestial. Espero que confiem muito na Santa Rosa, creiam com sinceridade no profeta irmão Aldo e lutem para que estas virtudes penetrem em seu espírito e jamais seja roubado, saído, que jamais ela venha se extinguir. Não que o inimigo de nossas almas leva para ele as boas virtudes, mas porque pertence a Deus, ele não pode fazer nada com essas virtudes gloriosas. Mas nós temos que cuidar, nós temos que zelar, mesmo como já falei no início desta reunião, que Jesus e nem o próprio Deus nunca prometeu os céus adiantado para ninguém. Daí a necessidade de ser perseverantes na fé, na obediência a Deus, porque a obediência nos traz grandes e importantes resultados. Então nós vamos meditar na grande importância da formação desta igreja e em especial sobre a vinda do Consolador, conforme está aqui no boletim. Irmãos, o nascimento da Santa Rosa é um aviso para esta humanidade. É um aviso muito solene que Deus apresentou para esta geração. O surgimento desta igreja é um aviso muito solene para todos quantos puderem crer, aceitar, deixar-se envolver por esse grande poder de Deus que Deus confiou a ela, a Santa Rosa. Deus o Pai e Jesus, ambos acharam por bem dar todo o poder à Santa Rosa, tanto nos céus como na terra. Nos céus porque ela comanda o exército celestial, e na terra porque protege os filhos de Deus. Então todos nós devemos comemorar esta data, porque são mais um ano de vitória para o povo de Deus, mais um ano de lutas e vitórias que nós a comemoramos 10 de junho. O nascimento da Santa Rosa e também o surgimento desta igreja. Uma coisa, logicamente, dependeu da outra. Entenda os irmãos que precisava do Consolador. Mas, se não tivesse surgido as pessoas para crer, como que Jesus iria formar a sua igreja? Mesmo porque eles viveram num período muito difícil.
Mas após ter ele realizado grande sacrifício, ele até usou essa advertência, falando aos seus discípulos que acharia até impossível, algo difícil, encontrar a verdadeira fé nos corações, mesmo porque passaram muitos anos sem a terra ter uma comunicação perfeita com o reino dos céus. Porque Deus sempre, em diversas ocasiões, falou ao ser humano por intermédio de um dos seus enviados. Então houve muito tempo sem esta comunicação perfeita. Então Jesus mesmo disse: será que vou encontrar a verdadeira fé nos corações? Dificilmente encontrarei. Então foi exatamente por isso que ele preparou uma santa nova, poderosa, dando poder a ela para convencer os corações. Então já nasceu com um dom para conhecer as pessoas, conforme o nosso irmão Aldo nos mostrou. Ela disse: a Santa Vó Rosa veio participar daquele grupo que se iniciava, mas logo ela observou que naqueles corações existia a sinceridade, existia a fé em Deus, existia a boa vontade em formar uma igreja que Jesus pudesse governar, dirigir, pudesse estar em espírito e dirigir conforme a vontade de Deus. Porque para cada época Deus tem os seus planos para serem realizados. Então sempre ele precisou de alguém para falar desses planos, conforme nós pudemos observar na mensagem do irmão Aldo, que foi exatamente ensinar sobre a santificação, ensinar o povo a amar o próximo, ensinar a considerar uns aos outros, ensinar as regras do bom viver. Porque entendo os irmãos, às vezes um ou outro não medita bem, não analisa o porquê que a igreja tem, por exemplo, a sua disciplina, por exemplo. Mas eu vou dar um pequeno exemplo rapidamente para os irmãos observarem que sem disciplina não há moralização dos costumes, e quantos que muitas vezes até perderam até a vida do corpo por serem disciplinados. Um exemplo que eu vou dar: por exemplo, uma pessoa precisa atravessar uma rua. Ali tem um lugar certo, principalmente nas vias de mais movimento, para a segurança de uma pessoa. Então já existe, a lei determinou um lugar certo e a hora certa para aquele pedestre atravessar aquela rua, aquela avenida. Então veja bem, se é indisciplinado, ele não se preocupa em dar atenção no que precisa fazer. Então atravessa aquela rua de qualquer forma, e é quando tem ficado às vezes até numa cadeira de roda, impossibilitado de andar, outros perderam a vida do corpo. Da mesma forma, não me refiro só ao que está a pé, mas também da mesma forma aquele que está num veículo, por exemplo. Se é indisciplinado, não é o momento de atravessar aquela avenida, o farol não está no momento apropriado, então atravessa. É a desobediência. Então, com base nisto, toda desobediência traz sérias consequências para a vida espiritual e até mesmo para o corpo. Daí a razão de Jesus ter, por exemplo, determinado: não quero assim, ensine eles que não deve estar cuidando um da vida do outro. Isso não, eu não quero isso. Ensine a cada um ter amor sincero, cuidar de si mesmo, cuidar dos seus pensamentos, cuidar dos seus sentimentos. Não fique preocupando com os outros, porque quando preocupamos com os outros, esquecemos de nós mesmos. Ensine eles o amor ao próximo, ensine eles como viver bem, ensine eles a confiar nos santos.
em Maria Santíssima, porque ela recebeu um grande galardão. Então ensine para que eles tenham fé, porque tendo fé nela, ela pode atuar, ela está com o poder de Deus. Então ela pode atuar, pode abençoar, pode livrar as pessoas dos perigos e da morte espiritual. Então Jesus orientou como a Santa Rosa iria dirigir a igreja, e a direção da mesma ensinar o povo como viver para Deus, separados do mundo. Nós vivemos num mundo que eu digo em pecado, e por esta razão eu lhes digo que a doutrina de Jesus, muito embora ele sempre foi severo, ele sempre foi, quando esteve na terra, não tinha a ficar adulando ninguém, não. A ordem do meu pai é essa. Certa vez os apóstolos disseram: Senhor, eles estão indo embora, eu penso que a doutrina está muito pesada. Ele disse: quer ir também? Vá. Eles disseram: Senhor, mas depois para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Ele disse: então não é pesada, não é pesada. A doutrina do meu pai é suave, ela traz benefícios. Então a Santa Avó foi orientada por Jesus para ensinar as pessoas a deixar de fanatismo, exageros. O apostólico ele não pode ser nem mais e nem menos. Se for mais, já começa com exagero, fanatismo, então não pode. Então não pode ser mais e nem menos, porque se for menos também é um desanimado. Será que eu vou? Será que é isso mesmo? Aí já causa dúvida, é um duvidoso. E duvidoso não vai seguir o caminho correto. Pode observar, digamos assim, vai num lugar. Será que esse caminho aqui chega até lá? Acho que não chega, aí volta para trás. Então não pode ser menos e nem mais. Tem que estar estabilizado. Não, é esse mesmo, eu estou definido, é esse mesmo meu caminho. Porque a Santa Avó ela foi assim. Ninguém na terra convenceu ela para largar disto. Ela teve lutas, muitas lutas mesmo. Mas nenhuma pessoa tirou da mente dela o seu desejo, o seu amor a Deus, a Maria Santíssima e ao nosso Pai Celestial. Por isso que ela presente entre nós hoje, realiza a grande obra de Deus, porque não duvidou, não teve fanatismo, nem exagero, fazia as coisas, mas assim, não precisa falar que é eu não fala nada não, é assim, a atitude de humildade. Eu vou fazer isso, mas você não conta para ninguém que eu fiz isso. Quantas vezes assim? Então se dedicou a Deus com amor, com sinceridade, e o fez para o bem da humanidade. Então agora observe que aquele passado tão nobre, tão importante na obra desta igreja, resultou-se no presente e numa felicidade inédita para todos nós e para todos quantos vão tomando conhecimento da sua doutrina e vão se aderindo a ela. Então vai buscando o aperfeiçoamento espiritual, vai deixando os erros, enfim, de pessoas de todas as idades, ela tem podido colocar no coração esta verdadeira doutrina. Porque o que resolve o assunto não é fala bonita, não é algo, digamos assim, vamos dizer, pintado de ouro, uma coisa bonita. Não, pode observar, as coisas que a Santa Avó determinou na igreja é tudo simples, um casamento, todas as realizações da igreja, é algo simples, para que nós também aderimos a essa simplicidade, mas de grande valor. Uma pessoa começa a entender a doutrina apostólica, então vai tendo um crescimento espiritual, porque vai envolvendo no amor e na graça da Santa Avó Rosa, ela vai lhes dando. Então a doutrina vai penetrando no espírito da pessoa. Eu tenho que ser forte,
eu tenho que ser corajoso, mas ter coragem para fazer as coisas boas. Aí eu preciso ser determinado, como a Santa Vó Rosa foi e é, como é o profeta irmão Aldo, e eu vou fazer assim porque é o melhor. Mas por que isso acontece? Porque junto com a palavra está a sua unção, as suas virtudes e poder. E o que prova isto? O grande poder da Santa Vó Rosa é os grandes milagres que ela realizou na vida de muitas pessoas. A transformação dos lares, famílias inteiras passaram a viver felizes, passaram a viver unidas, um zelando do outro, um tendo uma consideração, uma estima pela própria família, e isso vem se estendendo para a igreja. Eu penso que a maior parte dos irmãos se sente felizes em estar reunidos, não vê o momento, a hora de participar de uma reunião, porque aqui se sente bem. Tiraram esse tempo para Deus, para louvar a Deus, pedir a sua graça, encher o seu espírito do alimento espiritual, porque ela nos concede isto nas reuniões. Então são fortalecidos. Daí a grande importância dela ter formado esta igreja. É por isso que o irmão Aldo diz aqui, ela tem trazido para o nosso meio, para esse rebanho, incontáveis quantidade de pessoas de bom coração e santificado muitas almas para Deus. Isto ela tem feito. Pessoas bondosas que querem verdadeiramente seguir, valorizar o caminho traçado por Jesus e as obras que ela, junto com o profeta irmão Aldo, está realizando nos dias atuais. Agora, cada um precisa também valorizar isto através de um esforço contínuo. Se possuía uma forma ou outra de viver, precisa se enquadrar na doutrina para ter prosperidade espiritualmente falando. Quanto mais nós nos aperfeiçoarmos, mais da graça dela nós vamos recebendo. Porque ela é uma santa bondosa e ao lado também de Maria Santíssima. A Santa Vó e o irmão Aldo, junto com Maria Santíssima, eles receberam de Deus uma grande herança, que é o poder de Deus. E eles querem repartir com todos nós esse poder. Porque o apostólico, nós todos precisamos receber poder. Eu não digo para realizar um milagre, porque isso é só para quem Deus determina e para mais ninguém. Porque senão nós não vencemos. Então nós temos que receber esta força que é poder de Deus. E aí é quando os nossos pensamentos são dominados para praticarmos o bem, para amar o próximo. Olha, se eu tenho direito, meu próximo também tem, meu semelhante, aquele que está próximo de nós. E conforme o ensino da doutrina, já precisa começar dentro de casa. Quando fala próximo, é aquele que está mais perto de nós. E quem que está mais próximo de nós? Já começa dentro de casa. E aí se estende para a igreja, para o trabalho, onde muitas vezes passamos mais tempo com as pessoas. Entender, irmãos, como é importante a doutrina, os ensinos da Santa Vó Rosa, como ela quer que nós vivamos uns para os outros, ajudando, e com a obediência nós já estamos ajudando um ao outro. E em relação à doutrina e à disciplina, o irmão Aldo também falou. E eu volto a refrisar aquele mesmo assunto que eu lhes disse, agora de uma forma diferente. Se é uma pessoa disciplinada, então o que acontece? Agora vai atravessar uma rua, opa, espera lá. Esta vida pertence a Deus, eu preciso cuidar dela. Então toma cuidado para
se está com o seu veículo para não atropelar a vida de ninguém ou o corpo de alguém. Se vai atravessar, se é um pedestre, também vai tomar esse cuidado. Mas nesse mesmo sentido, agora vai tomar cuidado com seus pensamentos, com as suas atitudes. Espera lá, se eu falar isso aqui não vai dar certo, então é melhor não falar. Por isso que o apostólico, observando bem os ensinos da Santa Rosa, muitas vezes é importante ouvir mais e falar menos. Nós temos ouvido para ouvir, então ouve, mas fala menos. E nesse falar menos, a nossa palavra vai ser selecionada. Quando sair da nossa boca, muito embora aquilo que falamos já está no Espírito, já está armazenado. Então aquilo que falamos deve ser sempre palavras boas, que edifica. E isso nós aprendemos nas reuniões. Os irmãos, através dos hinos, através da mensagem, o irmão Aldo só ensina coisas boas para nós todos. Mas nós precisamos acatar. Opa, isso serviu bem para mim, eu vou conservar. E assim, cada um cuidando da sua própria vida, nós formaremos uma igreja. Como já estamos um número muito grande, mas precisa crescer. Nós formaremos, na verdade, o povo que Jesus prometeu ao nosso Deus e Pai Celestial. É isso que a Santa Rosa quer, e principalmente nesta data festiva, no aniversário dela e no nosso como igreja. Então eu convido a todos os irmãos para renovarmos as nossas forças espirituais, prometendo a Santa Rosa, prometendo a Jesus e ao nosso Pai Celestial, que daqui para frente nós vamos ser melhores. É como Jesus ensinou na doutrina, ele disse assim: eu vos escolhi e nomeei para dar bons frutos para a vida eterna. Hoje não é mais assim, mas antigamente as pessoas que trabalhavam no cultivar da terra, eles selecionavam a semente, as melhores sementes, semente mais forte, mais viçosa, para ser plantada e dar frutos melhores. Então Jesus disse: eu vos escolhi como as melhores sementes e nomeei para que deem bons frutos, os frutos da santificação, os frutos do aperfeiçoamento espiritual, os frutos da fé. Ora, se está faltando fé, pede a ela, Santa Rosa, mais fé, que acrescente a sua fé, para não se perderem pelo caminho. Então estas forças nós precisamos renová-las, e é exatamente um período muito importante, época do aniversário dela, dando um presente a ela, e ao mesmo tempo é o nosso aniversário, porque nós formamos a igreja. Esta igreja está bonita porque vocês, os senhores, estão aqui. Senão fica só essas paredes. Igreja somos nós. O que embeleza esse templo é a presença dos irmãos, e nós não a vemos com os nossos olhos, mas é os santos e anjos que aqui estão, e que trouxe o poder de Deus, que fez com que nós todos nos aproximássemos dos céus através da presença deles, porque se não houvesse mérito, eles não estariam aqui. Um anjo sai da glória de Deus, irmãos, para proteger a quem? Uma pessoa que está contra Deus? Uma pessoa que fica falando outro? Uma pessoa que fica contra isso, aquilo, ou questionando isso? Ele não vai proteger assim. Como que vai ficar essa situação? Eles protegem, ele
eles nos dão uma cobertura espiritual para quem quer fazer a vontade de Deus, para quem quer se identificar com Deus. Então eles têm a autoridade de levar os nossos nomes diante de Deus, todos estes, diante de Deus. Então, por isso que na consagração de crianças, Jesus determinou e ensinou a direção, conforme o modo disse, sobre todo o trabalho da igreja. Há pouco tempo o modo confirmou, por exemplo, com relação às crianças, seu nome é escrito no livro da vida, quer dizer, para que viva para Deus com a cooperação dos seus pais, que vai auxiliar na formação daquele filho. Então todos nós devemos lutar para que o nosso nome esteja lá escrito e um dia Ele possa nos chamar. Eu não vou ficar aqui o tempo todo, não. Então por isso que toda pessoa inteligente, ele se preocupa com o futuro, mas com o futuro espiritual. E esta igreja nos dá todas essas instruções a fim de que todos nós tenhamos aonde se refugiar, aonde se apegar com esses santos poderosos que nos proporcionou a vida e o direito à vida eterna. A Santa Vó Rosa está lutando mesmo, não só para levarmos esta igreja para os céus, mas a todos quantos puderem crer e aceitar na sua missão. E ela vai fazer isto. A vitória desta igreja é certa. Felizes e bem-aventurados são aqueles que permanecerem fiéis até o fim da sua vida. E ela tem levado a muita gente lá para cima. Então, diz o irmão Aldo, vamos sempre avante, valorizando o ministério glorioso desta Santa de Deus, e sejam todos obedientes à doutrina e à disciplina, porque é a garantia de nossa salvação, e como regra de boa conduta precisa desta obediência. E também ele disse, valorize também em seu viver os ensinos que eu, irmão Aldo, tenho lhes dado a respeito das revelações e dos ensinos atualmente das revelações. Então, irmãos, guardem bem esta mensagem, esses ensinos em vossos corações, porque é para todos nós termos uma luz espiritual que ilumina o nosso caminho, para pensarmos sempre coisas boas e edificantes, e para sermos também muito abençoados. Irmãos, foi para unir o povo de Deus nos céus e na terra que veio o Consolador. Guarde bem esses ensinos em vossos corações para serem felizes e abençoados. Amém. Convido os que puderem para ficarem em pé. Após a reunião, os irmãos esperem um pouquinho. Irei fazer uma oração encerrando a nossa reunião. De cabeça curvada, com seus olhos fechados, eu vou orar. Glorioso e eterno Deus, a nossa gratidão sincera, louvor e glorificação a todo o seu reino, exatamente porque o Senhor teve misericórdia de nós, enviou à terra um dos maiores recursos, que foi exatamente a vinda do teu amado Filho, e prometeu que voltaria em espírito para formar um só povo, um pastor para dirigir em nome do Senhor. E isto tem acontecido por intermédio da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, que vai nos dirigindo a passos firmes e seguros para o reino do Senhor, ó Pai. Por isso nós nos alegramos por estarmos debaixo de suas mãos poderosas, profeta que nos guia, que nos orienta, que nos dá o amparo e intercede ao Senhor constantemente por nós todos. Abençoa a Santa Vó Rosa
aos que estão enfermos, com dificuldades na sua saúde, e também aqueles que estavam com dificuldade para crer, para entender as verdades dos céus, que possam, Santa Vó Rosa, ser livres das dúvidas e dos sentimentos que não são bons e queriam lhe atrapalhar a sua fé e seu destino aos céus. Que a Senhora possa ajudá-los e abençoar também aqueles nossos ouvintes ou irmãos que participaram desta reunião via internet. Que todos sejam grandemente abençoados. Afaste também, Santa Vó Rosa, os maus pensamentos, os maus sentimentos, e que todos vigiem sobre si mesmos, para poder receber a sua graça e as suas virtudes, para serem fortes, tementes a Deus, e viver tão somente para o reino dos céus. Muitos colocaram naquela caixa de oração os seus pedidos, pois eu rogo, Santa Vó Rosa, que tenha misericórdia deles. Ajuda-os, pois, a vencerem os seus problemas, as lutas e dificuldades. Também eu rogo, querida Santa Vó Rosa, atenda às orações que eles o fazem nesse instante. Pede a sua graça e a sua proteção. Ó irmãos, tenham esta fé e confiem que a Santa Vó Rosa, em nome de Deus, de Jesus, está os abençoando. E Maria Santíssima também recebam a graça e as bênçãos do profeta Santo Irmão Alto. Amém.